Olá, o Informe Blumenau Entrevista já está no ar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje ele é especial porque é com o prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand, que nessa quarta-feira, dia 5, completa 5 anos à frente da Prefeitura de Blumenau. Prefeito, obrigado por nos receber aqui no seu gabinete. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gonçalves. Obrigado pela oportunidade de, mais uma vez, conversarmos com a cidade de Blumenau e com todos que nos acompanham através do Informe. Prefeito, qual é a lembrança daquele dia 5 de abril de 2018, que ali teve um grande evento no Teatro Carlos Gomes, tudo que era para a despedida do então prefeito Napoleão Bernardes, que iria alçar outros voos eleitorais, mas eu imagino que o senhor tinha uma outra responsabilidade, um outro sentimento, que afinal o senhor iria definitivamente assumir a prefeitura. Bom, primeiro, é uma pergunta, que a gente não combina nada aqui, não. Né? Então, a gente às vezes tenta dar uma pescadinha ali nas perguntas, mas ele não passa. Primeiro, eu acho que eu vivi dois sentimentos ali que me marcaram muito. Né? Um é de alegria por estar alçando um sonho que é de ser prefeito da cidade, de estar vivendo uma situação que eu acho que muitos lutam, né? E poucos conquistam. E, sem dúvida, o segundo sentimento de estar vivendo esse sonho foi o principal fato, a situação de estar assumindo uma cidade com, na época, quase 360 mil habitantes, 350 mil habitantes, e a responsabilidade de cuidar da vida desses habitantes. E quando a gente tem essa responsabilidade, na Bíblia fala que a gente assume isso com temor e tremor, né? Eu acho que esse é o principal fato. Eu assumi isso com muito temor e tremor, seguro do que eu estava querendo, mas ciente de que é uma responsabilidade muito grande diante de tudo que vinha, e vinha muita coisa, né? A pandemia que eu diga, né? E os desafios que eu digo ao longo dessa caminhada. Então, esses são os sentimentos. Claro, um momento também importante na época para o ex-prefeito e agora deputado estadual Napoleão, que tentava alçar voos. Infelizmente, naquele momento não deu certo, mas que também foi marcante porque havia muita gente. Lembro que eu tinha planejado um discurso completamente diferente daquele que eu tive a oportunidade de fazer, mas aquela situação me deu a condição de, pelo menos, falar aquilo que era o sentimento do meu coração, de alguém que veio, naquele momento, há quase 30 anos, de Itaió, e teve a oportunidade de ser adotado, abraçado por essa cidade, ser alçado prefeito naquele momento. Bom, imagino que é frio na barriga naquele dia, mais ou menos é essa a leitura. Isso. Eu acho que qualquer um teria isso aí. Agora, estamos 5 anos se passaram, o senhor foi reeleito, bem reeleito, diga-se de passagem. Então, depois a gente vai chegar ali. Mas 5 anos depois, e agora, pensando nessa trajetória... Bom, aquele friozinho na barriga, eu acho que já se foi, se angaria a confiança. Eu creio que, eu tenho dito para muitas pessoas que cada discurso, cada ação, cada momento que eu uso a palavra, eu continuo tendo frio na barriga. Claro que não era do tamanho daquele frio que a gente sentiu naquele dia, mas cada vez que a gente discute aqui algum tema ou constrói e planeja algo para a cidade, a gente tem um frio na barriga, porque sem dúvida a responsabilidade de estar aqui, ela nos traz esse cuidado e o zelo com isso, né? A gente tem uma cidade gigante, né? Com 520 quilômetros quadrados, com o IBGE atualizando 363 mil habitantes, quase 364 mil habitantes, e com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E quem viveu greve de caminhoneiros, né? Quem viveu pandemia, sempre sabe que todo dia é uma surpresa que pode aparecer aqui. Então, o frio na barriga continua, mesmo como eu tive na inauguração do Terminal Oeste, onde a gente conseguiu realizar um sonho que eu, hoje, inclusive falando, comecei a vivenciar lá em 1997, quando ainda trabalhava no Serene, né? Então, veja quanto tempo esse terminal foi concebido, sonhado, para poder ser entregue para a comunidade. Antes de falar das ações, a questão da pandemia foi o maior desafio como gestor, porque era uma coisa que a gente estava lutando que não sabia muito claro, principalmente naqueles primeiros momentos, e realmente ali deu uma situação muito assustadora. Eu acho que o maior desafio de qualquer gestor é governar o governo, né? O dia a dia de uma ação. Mas a pandemia superou qualquer
ação nesse sentido, porque além de você continuar e tendo a responsabilidade de governar o governo, você ainda tinha a responsabilidade de tentar, naquele momento, passar para a comunidade a necessidade de seguir o governo. Então foi um exercício de aprendizado, de experiência, de formação. Eu digo que eu fiz mestrado, doutorado, né, em relação a isso e, claro, foi uma possibilidade também da comunidade conhecer o Mário, né? Talvez o Mário mais humano, o Mário preocupado, aquele Mário que veio do Serene e construiu sua caminhada na assistência social. Ele acabou se sobressaindo muito mais, claro, levando em conta a questão de gestor, mas o Mário social, o Mário mais humano que as pessoas conseguiram enxergar naquele momento. Mas ao mesmo tempo o Mário firme, né? O Mário que quando precisou fechar a cidade durante uma semana fechou, sozinho, com críticas, né? O Mário que às vezes decidir aqui junto com todos e as pessoas, às vezes a equipe dizendo, olha prefeito, não é o bom caminho, não, mas Deus está me colocando no coração que o caminho é esse, vamos por aqui, né? A equipe técnica também concordava com isso, mas o senhor pode ter prejuízo político. Eu disse, não importa, o prejuízo político não vale o que vale uma vida, então a decisão de fechar a cidade foi essa. E eu sempre digo, quando eu fechei a cidade lá no mês de julho de 2020, durante uma semana, eu consegui ir para casa, deitar e dormir, né? Sim, foi uma decisão muito difícil. Foi uma decisão difícil, mas eu consegui ir para casa, deitar e dormir, porque por mais que eu não tinha controle de tudo, mas eu tinha um sentimento de que eu estava fazendo tudo que estava ao meu alcance, né? E eu acho que essa é a condição que nos dá paz naquilo. Eu sempre digo que as grandes decisões, elas têm que nos dar paz, né? Se a grande decisão te der paz na tua consciência, no teu coração, você tem que tomá-la. E lembrando que aquele fechamento em julho já era um segundo movimento da Covid e nós estávamos em ano eleitoral. Isso. Então, eu me lembro de muitas críticas, mas Blumenau acabou sendo o destaque no combate à pandemia e com todas as controvérsias que tinha aí, as informações desencontradas, fake news, muita dificuldade e isso eu acho que acabou sendo positivo para todo mundo dentro, né, das limitações que a pandemia nos trouxe. Mas se foi destaque, eu acho que aqui preciso fazer o registro, foi porque a gente tinha uma equipe competente, né? E quando eu falo equipe, eu falo do governo, dos nossos profissionais de saúde, públicos, os hospitais, os privados. Foi uma rede que quando a gente cita, corre o risco de esquecer alguém, né? Mas uma rede que funcionou numa sinergia talvez nunca antes vista na cidade, né? Pela união de esforços com o objetivo de salvar vidas. Tanto é, Gonçalves, que até pessoas de Blumenau foram internadas fora em UTI. Mas no momento mais crítico, não faltou UTI para o cidadão de Blumenau em Blumenau. Eu recebia ligações de outros prefeitos, né? Mas eu disse, olha, eu não consigo atender, mas para o cidadão de Blumenau ninguém ficou sem UTI no momento mais crítico. Então a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom e o resultado acho que está aí. Os melhores números do Brasil são de Blumenau para municípios acima de 100 mil habitantes. Prefeito, vamos falar sobre o estilo de gestão. O senhor substituiu, então, Napoleão Bernardes, que todo mundo conhece, é um cara muito carismático, tem um discurso maravilhoso, as pessoas gostam de ouvir. Teve o ex-prefeito João Paulo Kleinman, que o senhor também trabalhou, que tem um sobrenome poderoso ainda na cidade. Aí teve também o ex-prefeito Décio, que também tinha uma eloquência. O senhor parece que tem um estilo de gestão mais trabalho formiguinha, né? Um feijão com arroz, inclusive na sua campanha eleitoral, o senhor trabalhou muito com essa questão que obra boa é obra pronta, né? É esse seu modelo de gestão, porque a gente percebe Blumenau hoje com canteiro de obra, hoje não, já há bastante tempo, com obras por todas as cidades e com soluções que parecem muito óbvias, mas que não eram impetradas por uma série de circunstâncias por outros gestores. Isso lhe incomoda dizer que o senhor é um gestor feijão com arroz, de obra boa, obra pronta ou não? Não, eu entendo que o que me incomodaria seria ser criticado de não poder entregar as coisas para as pessoas, de não poder entregar obras, serviços e ações. Eu sou um gestor de planejamento, né? Apesar de que eu não fico fazendo muita propaganda do planejamento, com raras exceções, a gente da coletiva, estamos planejando algumas aí, inclusive para os próximos dias, deve ser 2 coletivas, uma na área da saúde e outra na área de obras,
com obras importantes aí para frente na cidade, na saúde também, com investimentos importantes, mas o nosso foco efetivamente tem sido na questão da entrega, na questão do resultado, na questão da oportunidade da transformação na vida do cidadão. Eu acho que é isso que a gente tem feito e eu não tenho problema em relação a isso, eu não quero ser reconhecido como... eu vejo que importante é você entregar. Isso a cidade hoje tem reconhecido, meus índices de aprovação têm demonstrado isso, né? E não tem nada melhor do que você andar pela cidade e as pessoas falarem que se sentem bem com o teu governo e com aquilo que você entrega para elas. Claro, cada um tem a sua necessidade e eu entendo isso, é perfeitamente normal. Eu tenho a necessidade das ruas que eu não vou conseguir pavimentar e as pessoas cobram com razão, né? Mas das escolas que eu não vou conseguir reformar, das unidades de saúde que às vezes a gente não consegue fazer, mas a gente tem tentado fazer o máximo possível. Tanto é que eu sempre digo, eu desafio alguém a andar pela cidade de Blumenau e não encontrar alguma obra do governo ou não encontrar qualidade nas nossas obras, em especial as obras novas, né? Esse também é um fato que a gente faz pouca propaganda, mas a gente fez nas ruas de mutirão 36 ruas de mutirão novas. E eu já disse, inclusive para os vereadores, vão lá nas ruas e conferem se a gente não fez um dos grandes desafios da cidade de Blumenau, drenagem, né? As nossas grandes obras, o Terminal Oeste entregue agora, a República Argentina, a Humberto de Campos, né? Todas essas grandes obras, o que teve presente? Drenagem. A região do Garcia com a questão do Corredor Sul, drenagem. Algo que durante muito tempo se faltou investir e buscar uma recorrência de 30, 50 anos, ou seja, de cuidado e de proteção para que a gente consiga diminuir os impactos daquilo que, infelizmente, em algum momento vai acontecer na cidade, que são as grandes chuvas, as grandes enxurradas ou até mesmo enchentes. Então a gente tem que estar organizando e estruturando a cidade para isso. Então esse é o trabalho que a gente tem feito, feijão com arroz, né? De cuidado, de zelo, fora as obras que a gente fez em matéria de defesa civil, que foram algumas dezenas delas aí na cidade. O senhor já tocou no assunto. Recentemente o senhor inaugurou o Terminal Oeste, que era uma coisa que me incomodava, que era perto na sua casa, e era uma obra que demorou bastante também para ser construída. A empresa acabou, né, ficando no meio do caminho, daí tem todo o processo legal. Era uma obra ainda daquelas do BID, então acabou sendo feito um remanejamento. Então o terminal foi uma grande festa popular, foi um evento muito legal. O que o senhor tem de obra importante que o senhor quer inaugurar esse ano para Blumenau? Olha, nós temos aí como objetivo a entrega da Prainha, né? O terminal Corredor Sul. Quando tu fala em inaugurar obra, Gonçalves, eu acho que eu tenho 100 obras, no mínimo, 108, o secretário-maior que fez a conta, que eu não fiz inauguração, Sim. Que eu não fiz cerimônia de entrega, que eu não puxei plaquinha, né? Por que, prefeito? Porque eu acho que a grande inauguração é a obra entrega para a comunidade, né? Então, são algumas que a gente vai entregar. Eu penso que agora o nosso foco, por exemplo, tem sido muito forte na educação. Estas obras, né? Nós agora estamos com previsão de investimento de 150 milhões de reais na educação nos próximos 2 anos. Obras transformadoras. Nunca se investiu tanto em educação e em estrutura da educação na cidade de Blumenau. Nós vamos mudar o perfil da educação com algumas ações simples. Todas as nossas crianças vão ganhar material escolar. Todas as nossas crianças vão ganhar uniforme. Eu vou acabar, né, o nosso governo vai acabar, Mari Maria, com aquele uniforme da criança pobre, né? Todos os uniformes vão ser iguais na cidade. Nós queremos parar de tirar o rótulo da criança pobre para que ela se sinta incluída na escola. Isso vem da minha história, né, de quem sofreu até com bullying na escola também, mas em especial da minha história de secretário de Assistência Social, de buscar ações de transformação da realidade para as pessoas se sentirem iguais cidadãos de Blumenau, todas elas. Fora essa questão. Então, para mim, essas ações de escolas, não que a mobilidade não seja importante, a praia não seja importante, outras obras que nós vamos anunciar não sejam importantes, mas elas têm para mim um impacto e um valor que vai percorrer gerações, né? As escolas bilíngues que nós estamos fazendo, eu sempre digo, a escola bilíngue é uma ação que ela não tem resultado político direto para o gestor, porque a primeira turma vai se formar, eu acho que quando eu tiver 4 anos fora da prefeitura.
né? Terminar o 9º ano. Mas estas crianças vão ter uma oportunidade diferenciada de inclusão no mercado de trabalho quando terminar o ensino médio, vão ter uma transformação na sua vida diferenciada. Então, é esse tipo de ação, feijão com arroz, seja lá como queira chamar, é o que me alegra muito. Eu gosto também dessa relação com a Maria, porque ela também tem a mesma visão, sabe? Essa mesma visão de entrega, de ação, de levar, de transformar, de fazer com que as coisas aconteçam na vida das pessoas. Então, isso nos motiva e nos dá gás todo dia no nosso trabalho. Já eu falo dessa relação com a vice-prefeita Maria Regina, eu só queria insistir nas obras, principalmente mobilidade, com relação ao Plano 1000, né? Então, Blumenau tem várias obras, ainda que começaram... 18. Eu já me enganei, eu já nem falei agora para não errar. Blumenau tem várias obras iniciadas, né? E com uma expectativa de que esses recursos sejam aportados para pelo menos finalizar. Não estamos nem falando das futuras, estamos primeiro as que estão já começadas. O governo do estado, o chefe da Casa Civil deu uma entrevista sinalizando que poderia ser a liberação. O senhor já tem essa informação que, por um outro lado, eu ouvi que, na verdade, os recursos que vão ser liberados não são basicamente para obras de infraestrutura e há uma expectativa, inclusive, que seja só para o ano que vem. Bom, primeiro, a informação que eu tenho, né, do governo do estado é que, a partir de agora, eles vão começar a liberar a questão do Plano 1000 para as obras de infraestrutura, né? Acho muito ruim se isso não acontecer. Não por mim. Para nós vai ser complicado como cidade poder tocar essas obras sem o recurso do governo do estado. Nós vamos dar um jeito, né? Mas eu olho para as cidades e agora falo com o presidente da ANVE, né? De Rodeio, por exemplo, que tem um Plano 1000 para fazer uma obra numa rodovia estadual que passa dentro do município. Sim. Aí o governo do estado não repassa e o problema é o seguinte, se a obra atrasar, como é aquele repasse de valor fixo, ele não pode nem aditivar. Esse é o aditivo de uma obra de 5 milhões ou 4 milhões e 900 de 500 mil, o prefeito não tem o dinheiro para botar os 500 mil a mais. Então, é esse cuidado que eu acho que o governo do estado, não o governador Jorginho, porque ele não consegue acompanhar o dia a dia, né? Mas que a equipe técnica do estado precisa ter em relação a isso, para que não venha prejudicar prefeituras que têm obras importantes que são complementares, várias ações importantes nesse contexto. Então, eu acho que o governo do estado vai estar sensível a isso, né? Eu acredito que o que foi feito no decreto nos dá toda a condição. Já conversei com a equipe técnica, tanto com o secretário-maior, como com o diretor-geral Dirk, como com a equipe de captação. O decreto nos dá essa condição de levar essas e de incluir as nossas obras, inclusive ainda não abriu o sistema, apesar do decreto ter sido editado na sexta-feira. Até hoje, terça-feira, o sistema ainda não estava aberto para que a gente pudesse incluir, nenhuma cidade pudesse incluir as obras do Plano 1000, das transferências voluntárias, como chama, para essa ação. Municipalização do complexo do SESI. Essa semana até aconteceu uma brincadeira de mau gosto, o governador Jorginho Melo falou uma brincadeira que talvez não devesse ter falado, tomou uma proporção maior até que devido, mas não é esse o foco que eu quero falar. Sobre a municipalização, se já está difícil com o PIX, a gente acha muito difícil que vá se liberar esse recurso, né, do governo do estado, pelo menos a curto prazo. E não se sinaliza nesse sentido, até porque o governo tem suas questões financeiras, tem suas prioridades, enfim. O senhor pode tirar algum coelho da cartola com recursos do município? Bom, primeiro nós temos dificuldade também, não é tirar 30 milhões não é assim de tirar 30 milhões de algum lugar, fora o recurso que precisa para fazer as reformas necessárias no SESI, né? Eu tinha o sonho de ano que vem podermos ter pelo menos um jogo no campo lá. Acho difícil na atual situação nós termos jogos oficiais, até porque o próprio campo de futebol não oferece isso. Eu acredito na fala do governador, que nesse próprio vídeo, que foi feito de modo, eu acho que até inadequado, né, sem avisá-lo, ele salienta que vai ajudar, que vai contribuir nesse processo assim que a situação melhorar. Eu acredito nisso, eu tenho conversado com ele, já almocei com ele, depois do almoço estava inclusive o presidente Mário Aguiar junto, falamos nós dois com ele, presidente da Fiesc, e ele disse, não, eu vou ajudar, eu só preciso que as coisas se resolvam, eu até o mês de abril eu vou fazer, final de março eu vou fazer o estudo, depois eu vou começar a publicar os decretos e as regulamentações em relação aos repasses e o que está acontecendo, e dali para frente eu vou buscar ajustar e começar novas ações e investimentos no estado. Eu acredito que isso venha acontecer aí conosco também. Vou continuar trabalhando, né?
Vamos fazer um bate-bola rapidinho para encerrar e para lhe liberar com relação à política. Sua relação com o governador Jorginho Melo, o senhor já desenhou aqui, está tudo certo? Tudo certo, nós estamos conversando, acho que é uma relação que, independente de qualquer processo, né, o governador foi eleito aqui com um bom percentual dos votos da cidade. Né? E eu acho que ele tem, e com certeza como político que é, uma visão que ele tem um compromisso com a cidade de Blumenau, com a população de Blumenau que depositou o voto nele. Então é absolutamente normal e republicano esse processo, senão nós não precisaríamos nem gastar passagem aérea para ir lá em Brasília para falar com o governo federal para buscar recursos para Santa Catarina, até porque aqui o governo Lula não recebeu os votos que almejaria receber. Então faz parte do processo político e democrático. A outra pergunta era com relação ao governo do PT, do governo Lula. O senhor esteve recentemente em Brasília, participou de reuniões com ministros, com o próprio presidente Lula, reunindo todos os prefeitos. Nós temos uma deputada federal que tem, em tese, caminho aberto ali. Agora foi também indicado o ex-prefeito de Blumenau, Décio Lima, também como presidente do SEBRAE, um cargo importante. Como é que está essa relação e se o senhor tem tentado ou tem vindo uma aproximação para tentar fazer uma conversa também republicana pensando em Blumenau? Bom, primeiro eu já estive no gabinete da deputada Ana Paula, como você disse, já estive conversando com ministros, já estive no evento onde o presidente Lula estava, né? E inclusive a deputada Ana Paula já esteve aqui no meu gabinete também, onde nós conversamos sobre várias situações aqui da cidade de Blumenau, inclusive com apoio para recursos e no apoio de ações em prol da cidade. Ela tem se colocado à disposição para ser interlocutora e eu, como prefeito, vou fazer uso dessa articulação e dessa interlocução da deputada, porque ela não é para mim, ela é para a cidade. Os recursos não vêm para o prefeito Mário, vêm para a cidade. E nós todos somos pagadores de impostos e aqui na nossa região, no nosso estado, mais ainda talvez, temos todo o direito de buscar esses recursos desses impostos para a nossa cidade. E o prefeito Décio, o ex-prefeito Décio, eu gosto de chamar os ex-prefeitos de prefeito, é a maneira carinhosa que eu tenho e respeitosa de tratar todos eles, até porque eu entendo que todos deram a sua contribuição para a cidade no período que estavam, né? Então o prefeito Décio, que agora a partir de segunda-feira presidente do SEBRAE, falei com ele hoje, inclusive por telefone, quando eu voltava de São Paulo, e no momento eu disse, olha, eu gostaria de saber se o senhor vai ter uma posse oficial e até gostaria de prestigiar a posse. Se não houver, eu vou fazer questão de visitá-lo na sua sala, gabinete, para cumprimentá-lo e ver o que o SEBRAE pode ampliar as parcerias com a cidade de Blumenau. E ele se mostrou absolutamente receptivo, né? Foi extremamente acessível, inclusive, então eu não vejo problema nenhum de nós contarmos com a presença do governo federal aqui na cidade de Blumenau, em especial através desses dois interlocutores. E claro, vou continuar usando todos os deputados, em especial os que buscaram votos aqui na cidade de Blumenau, buscando o compromisso deles para com a cidade. Essa é a minha defesa sempre na eleição, né? Que a gente tenha a condição de cobrar destes candidatos que buscam votos aqui, seja estadual ou federal, recursos para a cidade. Poucos sabem, né? Mas eu gosto de falar sobre isso. Cada deputado tem um valor elevado, seja estadual e federal, em emendas impositivas, né? Essas emendas impositivas são recursos nossos que a gente pode trazer de volta para a cidade. E isso é importante que a gente faça esse movimento e você que votou em algum deputado estadual e federal, que nos ajude a fazer esse movimento, cobre desse deputado para que ele traga também recursos, talvez até para pavimentar a sua rua. Eleições 2024. O senhor não pode ser mais candidato, já ganhou, já foi reeleito agora. E eu imagino que o que se passa na cabeça que é importante para o projeto é tentar fazer o sucessor ou estar no projeto vitorioso, né? Eu imagino isso para qualquer político, para qualquer um. O senhor tem falado muito, sempre trabalhado muito na parceria com a vice-prefeita Maria Regina Soares, que é do PSDB. O senhor tem inserido ela em todas as suas falas, tem inserido ela em todos os contextos, nas reuniões importantes, a gente percebe isso. Ela é a sua candidata, é a candidata nesse momento. Como é que está essa situação? E lembrando que tudo que chamou a atenção, que é a recente indicação do ex-prefeito também, João Paulo Kleinobin, como presidente do BRDE, dentro de um jogo de xadrez que a gente imagina que também esteja pensando na eleição do ano que vem. Bom, primeiro, a Maria Regina é uma grande parceira. Falei isso antes aqui, né? A gente tem
graças a Deus, uma harmonia total em relação a isso e em relação aos projetos. A gente pensa muito próximo, tem uma visão em relação a valores muito próximas, tem uma dedicação, um envolvimento talvez igual em matéria de tempo, né? Ela chega cedo, sai tarde, a gente tem a mesma característica em matéria de ação e do dia a dia e de andar na rua, ouvir as pessoas, conversar com as pessoas e gosta de levar serviços e ações para a comunidade e também tem uma característica de projeto bom e projeto feito, de entrega, aquilo que a gente inclusive falou durante a nossa campanha de eleição. Então essa é uma característica e ela é minha candidata, sim, né? Temos trabalhado e discutido isso. Acho que as mulheres têm um papel importante na próxima eleição, um papel de trazer essa sensibilidade talvez até maior do que a nossa, né? Esse é um diferencial das mulheres, elas conseguem enxergar mais coisas ao mesmo tempo. A gente, às vezes, como diz o pastor Cláudio, precisa de uma caixinha do nada, a mulher está lá fervendo as ideias e buscando soluções. E a Maria tem essa característica muito clara de sensibilidade feminina e ao mesmo tempo de determinação de gestora de fazer entregas e ações. Em relação ao movimento político ou não, né, isso o tempo vai dizer em relação a isso, do prefeito, ex-prefeito João Paulo Kleineben, que fez na ida do PRD. Primeiro, nós temos que dividir essa discussão, né? É extremamente importante vermos o prefeito João Paulo no BRDE, é extremamente importante vermos o prefeito Décio no Sebrae. Acho que são posições muito boas, marcantes, como o prefeito Napoleão também, como deputado estadual, são posições marcantes, boas e importantes de pessoas que conhecem gestão, conhecem as necessidades de uma cidade e podem contribuir para a cidade. São poucos os prefeitos, como eu, que têm a oportunidade de ligar para 3 ex-prefeitos, né? Em momentos, em situações distintas, ele olha, eu preciso de ajuda aqui, pode me ajudar lá, ou seja, então a gente tem oportunidades importantes e o deputado Napoleão, ex-prefeito, tem feito um movimento muito bom em relação ao Plano 1000 e outras ações para a cidade. Então, é muito claro isso. Se isso vai gerar uma candidatura dele ou não, eu acho que isso o tempo vai mostrar, a viabilidade vai mostrar e, claro, no final das contas, quem decide isso é a população. Agora, para encerrar, então, nessa quarta-feira, completando 5 anos, se eu não me engano, minhas contas não estão erradas, tem mais 20 meses de gestão aqui pela frente. Qual é a marca que o senhor quer ser lembrado? Como é que o senhor quer ser lembrado ali no futuro? Realizador. Aquele que teve a condição de transformar a cidade em várias ações, né? Matéria de infraestrutura, mobilidade urbana, em matéria de educação, matéria de turismo, né? Assistência social, saúde. Eu acho que essa é a marca de entrega para as pessoas, de poder proporcionar a elas transformação de vida. Como é importante, nós tivemos na semana passada lá na Vila Ienze. A Vila Ienze, a Vila Vitória, a Vila União e a Vila Blomberg e a Vila Feliz, né? Até pouco tempo não tinham endereço. As pessoas não recebiam correspondência na sua casa, o Uber não ia lá, né? Eles não conseguiam fazer compra na internet, a rua era de pó e lama, o carro não entrava quando chovia e hoje a gente mudou a realidade. Fez drenagem, fez pavimentação, deu endereço e estamos agora finalizando com a regularização fundiária, dando escritura para as pessoas. Eu acho que essa é a grande marca que a gente quer deixar e o meu governo quer deixar de entrega. Gostaria de fazer para toda a cidade, né? Mas nós construímos e pavimentamos e demonstramos que dá para fazer, né? Que é possível fazer essas questões nas mais diversas áreas, né? Eu, junto com a Maria, quando nós assumimos o governo em 2021 e começou um monte de obras na cidade, o pessoal se assustou, né? Porque dizia, mas começou o governo agora e como é que está começando isso? Acontece só no final do mandato? Nós começamos lá no primeiro ano já fazendo obra, reperfilagem, obra de mutirão, entrega, ações nessas ruas, porque entendemos que aqui não se discute mais eleição, se discute entrega. Eu acho que é uma nova visão que a gente trouxe aí para a cidade e é uma visão de planejamento contínuo, né? Quando eu assumi o governo, no primeiro ano foi muito difícil, né? Não desmerecendo aqui a gestão do prefeito Napoleão, ele tinha o seu modelo, mas eu trouxe um modelo de diferenciado um pouco na questão de planejamento e projetos, né? Hoje eu tenho uma carteira que se qualquer
Se o governador vier aqui, Mário, eu tenho 200 milhões para lhe passar, eu tenho projeto para entregar para o governador. Né? Se ele disser, eu tenho 20 milhões para o turismo, eu tenho projeto para entregar para o governador. Ou para o presidente da República. E um deputado vier aqui, eu tenho 5 milhões, quero fazer um projeto impactante no turismo, eu tenho projeto para entregar. Projeto pronto para licitar. Ou seja, isso é planejar a cidade e deixar um legado. Então, no final do meu mandato, além de todas essas obras que a gente tem entregues nas mais diversas áreas, né? O corredor oeste pronto, o corredor leste pronto, o corredor sul pronto, o corredor norte em obras. Isso vai acontecer em breve também, o corredor norte, vão começar as obras, né? O Samai em obras de uma nova captação, e se tudo der certo, uma nova estação de tratamento, ou seja, de todo esse legado a gente ainda vai deixar um pacotão de projetos para, se tudo der certo para Maria, né? Assumir e continuar tocando, continuar realizando, continuar entregando para a cidade de Blumenau. Prefeito, parabéns por esses 5 anos, sucesso aí nos próximos 20 meses e obrigado pela entrevista. Eu quero aproveitar, Gonçalo, primeiro agradecer, né, o carinho, a parceria, né? Quando fala parceria não é cumplicidade, né? Sim, eu acho que esse é um ponto, seu trabalho. Cada um fazendo o seu trabalho, você tem feito, às vezes a gente até briga, né? No bom sentido, puxa discute, uma orelha, né? Puxa uma orelha, né? Às 5 da manhã eu já não atendo mais, já sei, já peguei a manhã. Já pegou a manhã. Mas eu quero agradecer a você e em teu nome todos os profissionais da empresa que ao longo dessa caminhada estiveram comigo, né? Mas eu preciso registrar aqui, se a gente chegou aqui é porque eu tive uma equipe de governo consistente e longeva, né? Você pode ver que tivemos muito poucas trocas, né? E às vezes eram trocas de peças de lugar, mas a equipe praticamente continua a mesma. A equipe conseguiu entrar no modelo e se adequou. E quando eu falo isso, são secretários, diretores, é um time que está junto, né? Eu acho que, por exemplo, o César Botelho, meu chefe de gabinete, é o chefe de gabinete mais longevo que a cidade já teve, meu procurador-geral. Então a gente tem todo um trabalho de formatação de pessoas que hoje, se a gente olha para elas, elas conhecem o objetivo. Então é um time que nos ajudou a fazer a entrega, né? Então se a gente está fazendo entrega, porque tem um time, né, nessa caminhada junto, a Maria, que eu já falei aqui, da minha gratidão a ela por essa parceria, essa cumplicidade também. A equipe que me ajuda aqui no gabinete, né, a equipe toda que nos ajuda, superamos inclusive uma ação aí bem complicada e graças a Deus tivemos bons resultados aí também, demonstrando que a gente está fazendo a coisa transparente, correta. A minha esposa, né, a minha amada Su, não posso esquecer de falar dela, sem ela eu acho que a gente não teria essa condição, é um presente especial na minha vida, as minhas 2 filhas, Esther e Vic, toda a minha família, e claro, aqui aquele que me deu a oportunidade de estar aqui, né? Que é Deus. Eu tenho dito isso muito claro, se eu estou aqui é porque lá em 1992, Gonçalves, Deus mudou a minha vida, porque eu não tinha perfil para estar nessa cadeira, não tinha talvez nem competência para estar nessa cadeira. Quando Deus mudou a minha vida, mudou o meu estilo, colocou no meu coração que eu deveria fazer algo a mais do que olhar só para bens materiais e olhar para as pessoas, mudou completamente a história da minha vida e a direção que eu andei ao longo dessa caminhada. Então, só Jesus para me dar esse presente de ser prefeito dessa cidade. Prefeito, mais uma vez, muito obrigado. 5 anos de gestão de Mário Wildor na frente da Prefeitura de Blumenau. Obrigado, até a próxima.